Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Fenômeno de aurora boreal, não é aurora boreal, né? Registrado em Santa Catarina, mas tudo bem, a gente entendeu o recado. Na verdade é aurora astral, mas também não é aurora nenhuma, nem boreal e nem austral. Os moradores de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, registraram um fenômeno raro no céu durante o último fim de semana. Um brilho esverdeado pode ser observado próximo ao horizonte, chamando a atenção de quem acompanhava a noite estrelada, apesar de inicialmente ser chamado por alguns de aurora boreal. Tudo bem. O fenômeno correto é a aurora austral, já que ocorre no hemisfério sul. Mas tudo bem, a gente entendeu o que a pessoa queria dizer, isso que importa. Visualmente mais sutil, ela se manifesta como um leve clarão verde no céu, diferente das auroras mais intensas vistas em regiões próximas aos polos. Mas não é este o caso. Tá? Já foi descartado completamente a hipótese de ser uma aurora austral. Tá ok? Isso por especialistas. Aqui, Olhar Digital, aurora austral no Brasil, entenda o mistério da nuvem verde em Santa Catarina. Então, meus amigos, a imagem, a nuvem esverdeada se destaca contra o céu estrelado. O registro gerou especulações nas redes sociais, entre elas a possibilidade de uma aurora austral. No entanto, segundo o professor e diretor do Observatório Espacial aqui, Eller Jung, Carlos Fernando Jung, o fenômeno não se trata de uma aurora. Aí ele deu uma explicação, acho que é reflexo de luz. Deve ser, porque não sei explicar. Aí deu a explicação xixilenta, tem algum reflexo de luz e tal. Pois bem, na realidade, o fenômeno continua sendo um grande mistério. E quem acompanha o canal sabe muito bem que isto aqui, muito provavelmente, se trata de um plasmoide. Como bem disse Stefan Burns, especialista geofísico, então isso é algo que acontece, os plasmoides têm várias formas diferentes, e alguns desses seres são colossais. E aqui estamos presenciando um ser plasmoide colossal, no qual também o Uri Geller, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, fala de pilotos na ocasião onde 6.000 voos foram cancelados, foram suspensos, devido a esta anomalia. Aí nós identificamos que se trata, o próprio Stefan Burns, que se trata, sim, de um ser plasmoide gigantesco, colossal. E agora esse fenômeno chegou no Brasil, mais precisamente na região de Santa Catarina. O que é isso? É o portal de mundos. É Axis Mundi. O véu está cada vez mais tênue, como eu havia dito para vocês, e as pessoas, os seres plasmoides, estão passeando livremente, assim como as entidades não humanas, seres de outras dimensões. Lembrando que os plasmoides podem transitar livremente entre terceira dimensão, quarta dimensão, quinta, sexta, praticamente entre todas as densidades e dimensões dentro da grade holográfica do universo. Então isso aqui realmente é algo digno de nota. Espetacular. Uau, está acontecendo. Pena que a grande maioria não consegue interpretar de forma devida e fazer a devida leitura do que está acontecendo. Fantástico, excepcional. E o melhor de tudo, que nós havíamos previsto, não é verdade, Uri Geller? Nós já tínhamos previsto aqui no canal, junto também a Nicola Mitchell. Fantástico. Uri Geller, vamos mudar um pouco de assunto agora e vamos comentar sobre geopolítica. Tem um forte pressentimento, Uri Geller. Lembrando que o Uri Geller trabalhou no projeto Stargate e ele é um agente psíquico. Hal Pudolph trabalhou junto com ele, Dr. Russell Targ também, todos eles fizeram parte, eram os diretores do projeto Stargate, sem falar do Andrija Puharik. Pois bem, tem um forte pressentimento que movimentos importantes envolvendo o Irã estão próximos. Algo grande vai suceder. Algo de grande impacto pode acontecer nos próximos dias. E o Uri Geller, eu tive que deixar o texto mais leve, tá, meus amigos? Porque ele usou palavras muito duras aqui, dramáticas também.
Então ele acredita que pode acontecer até mesmo esta noite. Tá? Ou essa noite, talvez no máximo até este final de semana. E convenhamos que esta previsão do Uri Geller é totalmente plausível. Lembrando que já tem porta-aviões ali posicionados, grande movimentação, está muito tenso, a tensão muito grande ali na região do Oriente Médio, então é algo totalmente plausível. O regime iraniano é acusado por entidades internacionais de graves violações de direitos humanos, sim, até mesmo a ONU se pronunciou, ao longo de décadas. O povo iraniano segue demonstrando que deseja liberdade, dignidade e futuro. Algumas fontes não oficiais estimam que mais de 100 mil pessoas foram desencarnadas. Então, algo hediondo, um verdadeiro drama, um verdadeiro crime contra a humanidade. Há sinais de que pressão internacional pode se intensificar, buscando responsabilização e uma mudança real no cenário. Estamos entrando em um momento decisivo, em que escolhas feitas agora podem moldar o futuro da região e do mundo, sim. Então, o que for definido no Oriente Médio e também com relação à Ucrânia, vai determinar o futuro. Então, é um passo, é uma engrenagem importante, é uma jogada importante, uma movimentação importante que vai selar o futuro positivo. Lembrando que isto foi muito bem delineado através da dama, Chris Bradson, a dama, a superconsciência feminina. É claro que é uma situação delicada, Loirão tem que tomar cuidado, porque ali é um barril de pólvora, e a coisa pode escambar por uma 3G, e obviamente que o Loirão não deseja isso, quem deseja isso são os escuros. Por isso que uma ação pontual, cirúrgica, eficaz, muito bem calculada, deve ser efetuada nessa região, não dando margem para algo desastroso, que vai simplesmente ajudar, né, que é desejado unicamente pelos escuros. Pois bem. Loirão exibe foto com Putin na Cimeira do Alasca. Lembra daquela reunião, aquele encontro emblemático entre o Loirão e o Putin no Alasca? É, justamente. Loirão colocou ali, pediu, olha, pega minha foto com o Putin e coloca na ala leste ali, bem bonito, minha foto ali junto com o Putin, para ficar em exibição na Casa Branca. Tá aqui para vocês, tá? Fonte totalmente verificável, realmente isso aconteceu, e tá aqui para vocês. Olha só a foto do Loirão, tá aqui nítido, Loirão junto ao Putin. Que coisa impressionante. Aqui abaixo tem uma foto do Loirão com uma menininha que não dá para identificar quem é, mas fica aqui destacado, né, a foto do Loirão com o Putin exposta na Casa Branca. Que coisa. O que será? Qual o recado que o Loirão quer nos dar com isso? É uma ótima pergunta. Uma foto emoldurada do presidente Loirão e do presidente Putin, da sua cimeira do Alasca, em agosto. Lembra? Agosto do ano passado, 2025. Está exposta agora num vestíbulo na Liga da Ala Oeste, a residência presidencial, de acordo com a BBS News. Está aqui a fonte. Tá? Fato mesmo. Isso aqui não é boato, não. A cimeira realizada no dia 15 de agosto na base conjunta de Elmore Richardson, perto de Anchorage, centrou-se em formas de resolver o conflito na Ucrânia. Foi ali resolver esta questão, além de outras questões também na Groenlândia e também sobre a divulgação. Porque tem aquilo que foi colocado na esfera pública, porém também foi conversado coisas que não podem ser expostas no momento, da esfera sigilosa das ações dos chapéus brancos, a nível mundial, seus planos. Com ambos os líderes escrevem as conversações de forma positiva. Foto nas redes sociais. Fonte Sputnik Internacional. A foto que anuncia o fim da Ucrânia, a corrupção e o acerto de contas global. É isso que se trata.
A foto de Loirão com Putin, emoldurada, exposta discretamente no corredor da Liga à ala oeste, à residência presidencial, de mais do que 1.000 comunicados oficiais. Sim, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, já diz o ditado. Não é decoração, é mensagem. Ok? É uma mensagem, é um recado. É Loirão dizendo, sem dizer, o jogo virou. E o tabuleiro agora é outro. A Cimeira do Alasca em agosto já havia sido tratada publicamente como positiva, mas o que vemos agora é um sinal pós-jogo, quando as câmeras desligam e os acordos começam a cobrar o seu preço. A paz nausante, deixou de ser uma hipótese diplomática e passou a ser um fato em construção. Sim, inclusive a própria União Europeia e os líderes globalistas admitem isso abertamente. Até mesmo a vovó malvada, né? A Úrsula, isso. Vocês conhecem ela. Ainda que imposto, desconfortável e cheio de consequências. Pois é. Enquanto isso, o Zé, vocês conhecem ele. O Zé, pois é, ele mesmo. O Zé parece ter ficado sem chão. O apoio estratégico militar e financeiro dos Estados Unidos evapora. A União Europeia faz discurso, mas não tem meios reais. Nem recursos, nem coesão política para sustentar uma batalha prolongada. Tropas limitadas, garantias vagas e promessas condicionais não salvam regimes, quando o patrocinador principal fecha a torneira. E no caso aqui, o patrocinador principal era os Estados Unidos. É aqui que está o ponto mais sensível, meus queridos, e mais explosivo desta informação. Mais do que um território, mais do que linhas no mapa, o verdadeiro impasse gira em torno de garantias pessoais. Tanto é que o Zé estava ali reivindicando garantias, né, de segurança, garantias pessoas também, porque ele teme ele teme, porque ele é um arquivo vivo, né? Está temendo ali contra a sua própria vida, pois é. Não para o país, mas para o líder, segundo o analista. E um analista aqui, referido, o analista russo, um nome praticamente pronunciável, que é o Evgeny Mikhailov, a Sputnik Internacional. Não para o país, mas para o líder, segundo o analista, Zé sabe demais, movimentou dinheiro demais, conhece acordos demais. Um verdadeiro arquivo vivo. Um acordo de paz o transforma imediatamente em uma testemunha inconveniente. Talvez perigosa demais para continuar respirando politicamente, quem sabe até literalmente. Isso é quase certo. Se assinar sem garantias sólidas, perde poder, proteção e utilidade. Se não assinar, a batalha segue, mas sem seu escudo dos Estados Unidos. Aí ninguém aposta uma ficha no seu futuro. Então, o Zé não tem saída. Em outras palavras, ele vai ter que assinar o acordo de paz. É o clássico cheque sem saída. Nesse cenário, Loirão não estaria apenas interessado em encerrar o conflito. Há um capítulo muito maior sendo preparado. Tem algo muito maior por trás disso. A exposição global. Este é o objetivo principal da engrenagem da corrupção que orbitou a Usantia. Ajuda desviada, contratos obscuros, elites políticas, financeiras e corporativas comprometidas nos Estados Unidos, na Europa e além, porque muitas cabeças irão rolar a partir disso. Isso envolve a cúpula da União Europeia, a cúpula também do Partido Democrata dos Estados Unidos, sem falar também de alguns neocons globalistas do Partido Republicano. Uma paz negociada pode ser o gatilho perfeito para abrir cofres, arquivos e contas. Enquanto isso acontece, o mundo não entra em paz, entra em convulsão, porque será um verdadeiro escândalo sem precedentes.
vai ser exposto falcatruas que vão vir da Europa, Estados Unidos e, quem sabe, chegar até mesmo no Brasil, num verdadeiro efeito em cadeia. Governos caem, essa é a consequência imediata. Carreiras evaporam, reputação abaixo de zero. Lembrando que um político sem reputação, a sua carreira política simplesmente foi desfeita. Narrativas oficiais desmoronam. O planeta fica politicamente pulverizado por escândalos simultâneos em todos os níveis. É impressionante. Este é o verdadeiro trunfo do Loirão. É o verdadeiro objetivo. Muito mais do que estabelecer a paz, muito mais que a queda do Zé, é os escândalos que vêm a seguir, que é uma consequência imediata. No fim das contas, a pergunta não é mais se haverá paz. A pergunta é quem sobreviverá politicamente a ela. Pouquíssimas pessoas. Eu diria, poucas mesmo. Porque, ao que tudo indica, o capítulo final da batalha não será escrito no campo de batalha. Não. Mas nos tribunais, nas comissões, nos vazamentos e na história. E aquela foto no corredor da Casa Branca, que eu mostrei para vocês há pouco. E está aqui na tela novamente. Vou até passar com o mouse. É só o aviso silencioso de que o desfecho já começou. Demis Viana. E para aqueles que têm dúvida disso, pois bem, as evidências falam por si só, como irei demonstrar a seguir. Está aqui, matéria do Zero Hedge. O maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra, que supera inclusive do Brasil, hein? Acredite se quiser, existe um país mais corrupto que o nosso. Esse país se chama Ucrânia. O maior escândalo de corrupção da Usantia, mandatos de prisão da Interpol solicitados para associados, pessoas bem próximas ali, ao Zelensky. Suspeito de fraude de 100 milhões de euros. Isso vai dar o que falar. Lembrando que são todas pessoas muito próximas ao Zé. E é claro que vai chegar, vai reverberar, vai respingar no Zé. E o Zé está com muito medo. Acabou, Zé. Realmente. E o melhor é o efeito que vem depois. O efeito secundário é o melhor de tudo. Por quê? Todos os europeus, líderes europeus, quem sabe, não estou acusando ninguém aqui de forma leviana, mas quem sabe Manuelzinho, da França, Stammerzinho, Vovó Malvada e companhia, todos esses que abraçaram a Usantia, defenderam com unhas e dentes, inclusive a despeito da própria economia do seu país, hiperinflação, etc., agora vão ser expostos. Sem falar também da cúpula do Partido Democrata, neocons. Olha, vai ser um escândalo sem precedentes na história. Muitas cabeças irão rolar. O maior escândalo de corrupção da Usantia, mandatos de prisão da Interpol. Estou brincando, isso aqui é matéria oficial. Solicitados para associados ao Zé, suspeito de fraude de 100 milhões de euros. O maior escândalo de corrupção da Usantia. Que a Usantia é um país corrupto, até o Bidê, que era senil, admitiu. Ele admitiu. Teve uma hora ali, de momento de lucidez, ele falou, não, olha, acabou escapando, né, que nem o Chaves escapuliu, olha, a Ucrânia mesmo é o país mais corrupto do mundo. Mas, no entanto, é um país corrupto, mas nós enviamos bilhões e bilhões de dólares. É óbvio que esse dinheiro foi desviado. Não precisa ser um país corrupto, você envia bilhões e bilhões, o que você acha que vai acontecer? Não precisa ser muito inteligente, só usar a sua imaginação para saber o que aconteceu. Até uma criança entende isso. O maior escândalo de corrupção da Usantia, mandatos de prisão da Interpol solicitados para associados ao Zé, suspeito de fraude de 100 milhões de euros. O Gabinete Nacional Anticorrupção, NABU,
que agora trabalha bonitinho, ali pianinho, junto ao loirão e os chapéus brancos, e a procura especial anticorrupção, a Sapo também, o sapinho lá, né? Estou fazendo uma alusão aqui, também bonitinho, submeteram oficialmente à Interpol os documentos necessários para o pedido de prisão internacional de Mindkis e Zuckerman, que são ali bem próximos, ali alinhadinhos, amiguinhos próximos do Zé. Que coisa. Estão sendo caçados pela Interpol. O anúncio foi feito por Alexandre Kilimenko, chefe da Sapo, S-A-P-O, é isso mesmo, é Sapo. Segundo o portal Uzantiano Strana Today. Mindkis está atualmente em Israel, para onde teria fugido, 1 hora antes de agentes anticorrupção invadirem seu apartamento, que levanta suspeitas de que alguém no governo tenha avisado da operação. Os escândalos de corrupção giram em torno de maços de dinheiro, um vaso sanitário de ouro e pistas que levam ao presidente Uzantiano, no caso, o Zé. Pois é. Parece que esses escândalos já estão engatilhados, para realmente eclodirem a nível mundial. Fonte aqui para vocês, Zero Red. Impressionante o momento que estamos testemunhando. E tudo que é ruim pode ficar pior. Aqui, Orbán apoia a exigência de Wendel, alemã aqui consciente, para que a Usantia pague indenização à Alemanha pela sabotagem do Nord Stream 2, que trouxe um prejuízo incalculável à economia não só da Alemanha, mas da Europa inteira. Algo, assim, que tem que ser repudiado, algo sem justificativa. E o pior, os líderes europeus dando cobertura, porque vale tudo, né, para proteger o Zé, financiar o Zante, para arrastar o mundo para uma 3G. O que eu fico estarrecido é ver várias pessoas de direita aqui no Brasil. A gente imagina que seria esclarecido apoiando a Ucrânia. Não dá para entender. Realmente não tem como entender um negócio desse. É algo realmente inacreditável. Fica difícil. Porque quem apoia os Antias são os globalistas, né, dando, literalmente, marcando gol contra. Orbán apoia exigências de Wendel para que a Usantia pague indenizações à Alemanha pela sabotagem do Nord Stream 2. É porque até então a União Europeia só passando pano. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lembrando que o Viktor Orbán é bem próximo ao loirão, apoiou a co-líder do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, Alice Wendel, que exige que a Usantia pague uma indenização pela explosão do gasoduto Nord Stream e dezenas de bilhões de euros em apoio financeiro alemão, que foi um mecanismo de chantagem para que a União Europeia continuasse financiando a Ucrânia. Orbán respondeu à declaração da política alemã com uma frase curta, mas clara no X, escrevendo, abre aspas, Alice Wendel, você está corretíssima, minha filha. Eu assino embaixo. Ótima aqui. Olha, tá de parabéns essa política aqui, essa moça aqui alemã, porque teve coragem de falar a verdade. Falar aquilo que ninguém tinha coragem, todo mundo sabia disso. Estava engasgado na voz, quer dizer, o povo, né? Estava engasgado já na voz do povo da Europa, e ela realmente falou a verdade, né, do que é este país. Sobre a verdadeira manipulação, algo horrendo, que destruiu a economia, a reputação da União Europeia. Tudo por quê? Porque eles querem uma 3G. Meus amigos, entendam uma coisa, não tem como derrotar uma potência nuclear. Isso é um devaneio. Você entra num acordo, você... Por que você se torna uma potência nuclear? Para não ser derrotado numa batalha. Então, você derrotar militarmente os Estados Unidos ou a Rússia é impossível.
Antes disso, começa o apocalipse nuclear. Estou entendendo? Isso é o básico, mas parece que os analistas aí de plantão não entendem o básico. É incrível isso. É impressionante. É lógico, eu nem vou entrar aqui no mérito. É óbvio que isso é impossível, que nossos irmãos extraterrestres impediriam isso de acontecer. Mas, dentro da superfície, dentro do senso comum, do conhecimento básico de geopolítica, por que você se arma até os dentes para evitar uma derrota militar? Aí a União Europeia quer usar a Ucrânia para derrotar a Rússia? Claro que não. O que eles querem é justamente uma 3G. E ninguém percebe. É impressionante isso. É incrível. Grandes analistas aí do YouTube. É triste de ver um negócio desse. Aqui estou desabafando, porque é triste mesmo. De tamanha ignorância. Vamos dar continuidade. Confissão pública que muda o jogo. Chrystia Freeland, ex-vice-primeira-ministra do Canadá, era vice do Catrudo, vocês conhecem ele, né? Isso. No governo Catrudo, reconheceu publicamente que Jorge Sorinhos, vocês conhecem também, né? Figura aqui carimbada, né? Jorge Sorinhos, e a Fundação Open Society Foundation estiveram por trás das transformações políticas que levaram à Revolução da Ucrânia. Que novidade. A gente já sabia disso, mas você confessou. As máscaras estão caindo. Quem patrocinou a Revolução Colorida de 2014, que tirou o líder que era próximo ao Putin, alinhado ao Putin, e colocou um globalista, ela afirmou, foi o Jorge Sorinhos. Foi uma manipulação. Tudo orquestrado pelos globalistas, a classe elitista, e agora está exposto. E tem gente que quer brigar com a realidade ainda. A realidade você não se briga, você aceita. E a ascensão da atual elite no poder. Em uma entrevista em 2015, o próprio Sorinhos admitiu que sua fundação financiou, formou, influenciou a liderança usantiana ao longo de 25 anos, desde os anos 90. Inclusive o Zé foi patrocinado por mim. Ele falou abertamente. Toda a liderança política da Ucrânia atualmente. Política, Friedland, na época, chegou a demonstrar surpresa ao perceber que muitos desses ex-bolsistas haviam se tornado os principais líderes do país após o Maidan, que foi a Revolução Colorida em 2014. O ponto mais revelador, hoje, Chrystia Freeland atua como consultora econômica de quem? Tinha que ser, né? Da Ucrânia. Fechando um ciclo que levanta sérias questões sobre a ingerência externa em engenharia política e soberania nacional. O que antes era chamado de teoria da constipação, gente dando risadinha, agora foi confirmado. Sem margem para qualquer tipo de negação. Agora aparece na boca dos próprios protagonistas. Eles mesmos estão confessando. Mudanças de regime, elites moldadas fora do país e uma usância profundamente integrada a interesses globais que vão muito além de suas fronteiras. A pergunta já não é se houve interferência. A pergunta até onde ela foi e quem realmente se beneficiou. E a gente sabe a resposta. Os líderes globalistas. Davos, FMI, essa organização transnacional ilícita, os Majestic 12 e afins. Nobreza negra. Relatório. Tulsi Gabbard, grande Tulsi Gabbard, a nossa queridíssima vampira, que é um apelido carinhoso, né, porque tem a sua mecha branca, lembra bastante a vampira, da Marvel, dos X-Men. Relatório, Tulsi Gabbard e a contraofensiva do sistema. A diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, divulgou centenas de documentos, agora há pouco, tá? Na Fox News, ela fez uma declaração, teve uma matéria na Fox News a respeito. Aqui, documentos, centenas de documentos comprometedores. Antes mantidos sob sigilo que apontam a Russia Gate, ou Russia Hoax, que é a mesma coisa.
Foi fabricado dentro do próprio governo dos Estados Unidos, sob ordem direta do Obamazinho. A gente já sabia disso, só que a diferença é que isso foi confirmado através de documentos e um pronunciamento oficial da própria diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, que é a Tulsi Gabbard. Então tem um peso totalmente diferente. Não é especulação. Agora eles terão que responder. Com participação da agência Três Letras do FBI para minar a legitimidade da vitória do Loirão no pleito de 2016. Que coisa. Isso também era tido como teoria conspiratória. Parece que grande parte, não diria todas, né? Grande parte das teorias conspiratórias, como diria a Thaisa Kashimoto, estão se mostrando verdadeiras, uma após a outra. Que coisa impressionante. O relatório afirma que, vamos dar uma olhadinha no relatório da Tulsi Gabbard, que a inteligência foi deliberadamente adulterada para sustentar a narrativa de interferência russa. Isso aqui é crime não só contra a segurança nacional, mas de alta traição. Isso aqui é muito sério, tá? As consequências são seríssimas. Seríssimas. Analistas foram selecionados a dedo e trabalharam isoladamente sob pressão política. Isso é complô. Isso aqui sim é conspiração de verdade contra a ordem constituída. Isso aqui é um atentado de verdade contra o Estado de Direito. Isso é muito sério. Tá? Isso é seríssimo. Vamos dar continuidade. Os 4 pilares centrais da investigação, Mueller, conclusão, chantagem, ajuda, Rússia e dossiê Stelling, não tinham base factual. Então foi provado por A mais B que isto era uma falácia, uma mentira plantada por uma facção espúria das agências de inteligência, a mando de quem? Do Obamazinho e da cúpula do Partido Democrata. Uau! Eu já havia previsto isso para vocês, que depois que a paz for estabelecida, na sequência viria a limpeza. Pois é exatamente isso que está se desenhando, como nós havíamos previsto. Nosso prognóstico está se mostrando totalmente fidedigno. Evidências que indicam que Putin esperava uma vitória de Hillary Clinton foram suprimidas. Pode até ser que o Putin, com certeza, o loirão, aliança da terra, mas ele jamais, não é bobo, né? Nasceu ontem, Putin é uma pessoa inteligente, iria deixar isto à vista de todos, porque seria usado como moeda política para atacar o loirão. Assim como ele fez também na campanha, agora recente, onde o loirão se tornou presidente, na campanha de 2024. A conclusões foram caminhadas ao DOJ e ao FBI com possíveis implicações criminais para figuras como John Brennan e James Comer, que vão ser indiciados. Além da responsabilização direta do Obamazinho, que será indiciado também. Isso é só o começo. Será um verdadeiro efeito dominó, de proporções épicas, inimagináveis. Conexão maior, colapso do sistema e o contra-ataque. Claro, os escuros estão vendo que estão com a corda no pescoço, eles vão tentar contra-atacar, e já contra-atacaram, na sequência. Essas revelações expõem o uso das agências de inteligência como instrumentos políticos, sinalizando o colapso de estruturas tradicionais de poder. Em resposta, estaria em curso uma contraofensiva. Isso, engedrada pelos escuros, interna, nos moldes de uma revolução colorida. Eles gostam muito de usar deste recurso. Agora aplicada em solo americano. Estão entendendo? Por isso que está tendo os protestos em Minneapolis, Minnesota. Pois é. Quebradeira. Tentando destabilizar. Uma cortina, criar uma cortina de fumaça. Justamente agora. Isso não é coincidência não, tá? Justamente agora. Onde o relatório da Tulsi Gabbard foi exposto.
Claro que isso não é coincidência, foi feito deliberadamente, né, para criar uma cortina de fumaça. Historicamente, esse modelo envolve ONGs, mídias, protestos coordenados. Financiados via o quê? Lembrei do Mike Benson, que teve inclusive no Brasil. Fez uma chamada em videoconferência. O S8, NET, Open Society, dos Sorinhos. Ele é muito bom nisso. Ele trabalha dia e noite nessas coisas. E a narrativa de ação civil espontânea. Porque isso é um ato civil espontâneo, orgânico, para conter exposições de corrupção sistêmica. O estopim recente dos distúrbios, né, a gente sabe muito bem, foi uma ação ali, tá, meus amigos? Teve um tiroteio envolvendo agentes federais e um civil que estava com um brinquedinho. É bom salientar que esse brinquedinho era legal, porém ele tentou confrontar os policiais. Pelo menos é isso que consta oficialmente. Claro que tem que ser investigado se teve abuso, teve excesso, porém eles utilizaram isso como estopim para criar o quê? Criar um tumulto. E eles querem que esse tumulto chegue em todos os cantos dos Estados Unidos. E a presença como um gatilho narrativo explora para gerar caos, polarização e paralisar, esse é o objetivo, paralisar o avanço das revelações. Iniciado por Tulsi Gabbard, através do seu relatório oficial. Síntese final. À medida que escândalos começam a emergir, a tentativa de estabilização interna se torna explícita. Tumulto social como cortina de fumaça para impedir a responsabilização dos atores ligados ao chamado DS, ou Estado Profundo. Eu só fiz essa matéria aqui, essa análise, porque tinham alguns pedidos. Tá? Há pedidos aqui do canal. Então isso aqui já está elucidado. Vamos dar continuidade. O Pentágono se recusa a procurar arquivos sobre o programa de OVNIs da Constelação Imaculada. Que veio à baila, primeiramente, foi acho que no ano passado, em meados do ano passado, pelo Michael Schellenberg, jornalista. O Pentágono se recusa a procurar arquivos sobre o programa de OVNIs da Constelação Imaculada, mantendo-se fiel à frase clássica da abertura da série Arquivo X. Eu assistia muito o Arquivo X. O governo nega qualquer conhecimento. Uma ação que levantou sérias dúvidas sobre o cumprimento da Lei de Liberdade de Informação FOIA, porque isso fere, é um descumprimento explícito desta lei que está em vigor. Então, essa lei foi descumprida de forma descarada. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos recusou-se a realizar sequer uma busca básica por e-mail relacionados ao alegado programa de fenômenos anômalos não identificados, o APS, na sigla em inglês, conhecido como Constelação Imaculada, que tem vínculo direto com o projeto Legado, de recuperação de naves acidentadas, assim como de entidades não humanas, que também tem um elo, tem link direto com o caso Varginha Brasil, e a última conferência do James Fox, onde esteve ali presente várias testemunhas brasileiras, no National Plex Club em Washington, D.C. O pedido submetido pelo pesquisador John Greenwald, do site especializado The Black Fault, o John Greenwald, desculpem, tem que fazer essa retificação, buscava comunicação enviadas ou recebidas pelo Major-General Derek J. O'Malley, diretor do Programa Especiais do Pentágono. O objetivo era localizar qualquer menção à frase Imaculada Constelação, tanto em registros clássicos quanto não classificados. Contudo, a sua resposta final, datada do dia 26 de janeiro de 2026, bem recente, o Gabinete do Secretário de Defesa informou que nenhuma busca foi realizada e o argumento é totalmente pífio. O argumento do governo foi inequívoco. Com programas em questão não existe, como ele não existe, nós não iremos procurar. Uma busca por e-mail sobre o assunto não produziria resultados e, portanto, era desnecessário. Inclusive, está aqui a nota para vocês na tela. Bem interessante.
Uma postura em comum em relação à lei, essa justificativa foi apontada por especialistas como desvio das práticas padrão da Lei de Liberdade de Informação, FOIA. De acordo com essa lei, as agências federais são obrigadas a buscar registros que correspondam aos termos de uma solicitação, independentemente se o assunto ser real, um vazamento fabricado ou um boato da mídia. O fato de que o Pentágono afirma que o programa não existe não deve impedir a busca por comunicações internas, onde essa suposta inexistência seja discutida, ou onde as respostas à pressão do Congresso e da imprensa sejam coordenadas, explicou Greenwald. Contradições internas dentro do governo, o caso Imaculada Constelação, não é novo. O nome veio à tona ao final de 2024, durante as audiências do Congresso sobre o APS. Após um relatório apresentado pela deputada Nancy Mace e o depoimento de jornalistas como Michael Schellenberg. Então estava tão... às vezes a memória falha, mas eu sabia que tinha o Michael Schellenberg nessa história. A negação atual do Pentágono contrasta com a abordagem de outras agências. É bom entender isso. Por exemplo, o Escritório de Inteligência Nacional, o DNI, divulgou anteriormente um documento que, embora negasse a existência do programa, admitia a existência de registros internos que monitoravam reportagens e alegações da imprensa sobre o assunto. Por outro lado, a Agência de Segurança Nacional, NSA, emitiu uma resposta do tipo GLOMAR. É uma solicitação semelhante, afirmando que não podia confirmar nem negar, que torna tudo ainda mais suspeito. A existência dos arquivos, uma postura legal padrão para assuntos de inteligência que pelo menos reconhece o processo de forma de busca. E está aqui o documento também na tela. Vamos entender o que está sucedendo. Tem muitas pessoas pensando, será que o Loirão, o Pentágono são contra a divulgação? O que está acontecendo? Aí começam as pessoas a cogitarem várias coisas diferentes. Vamos entender dentro da perspectiva do maior especialista do mundo, que é o Dr. Steve Greer, que estuda e vive isso há 35 anos. 35 anos nessa labuta incansável. Considerações e análise em linguagem clara. De acordo com análises associadas ao Dr. Steve Greer, o programa Constelação Imaculada estaria ligado diretamente ao chamado programa Legado. Na prática, não seriam programas separados, mas parte de uma mesma estrutura dedicada há décadas à identificação, monitoramento e recuperação de tecnologia não humana. Ou seja, é a estrutura, a base dos sites negros. Esses programas operariam sob compartimentação extrema. Mas imagine uma compartimentação que é fragmentada em 1000 pedacinhos diferentes. E aqui não é nenhum exagero. Protegidos por lei de segurança nacional, que é essa brecha legal desde 1947. Lembrando que existem níveis de segurança que vão além do presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tem nível de segurança 17. O nível dos Majestic 12 chega a 35. Quem disse isso foi Steve Pandock, em 1988, que fazia parte do mundo dos sonhos, e também o coronel falecido Philip Corso, que participou ostensivamente na recuperação de naves acidentadas e é autor do livro Um Dia Depois de Roswell. Sem falar de outras testemunhas militares que prestaram seu depoimento ao Dr. Steve Greer. Então é algo bastante robusto. Isso significa que mesmo que o Pentágono admitisse algo formalmente, vamos supor que o Pentágono admitisse, ia ficar com cara de pastel. O público teria acesso apenas a fragmentos desconexos. Você vai ver assim, parece que jacaré não tem pescoço. Uma coisa não faz sentido nenhum. Não tem coerência, não tem nexo. Informações e relatórios totalmente contraditórios. É o máximo que eles conseguiriam resgatar das informações. Incapaz de revelar o quadro real. O risco central, segundo Greer, é que essa fragmentação, porque assim, quando você tem uma informação fragmentada, ou seja, parte da informação, ela pode ser o quê? Contaminada, sequestrada. E aí eles podem criar narrativas falsas.
que beneficia apenas setores obscuros da inteligência. É a banda podre que trabalha para os M12, ligados a uma rede legal infiltrada em agências governamentais e empresas contratadas desde o final dos anos 40. Para ser mais preciso, em 1947. Nelson Rockefeller junto ao presidente Truman, que criou o comitê especial Majestic 12. E o responsável para a criação disso foi o James Forrestal. Inclusive, a primeira e a segunda formação dos Majestic 12 é conhecida. E a figura política que tentou peitar os Majestic 12, porque o Eisenhower tentou peitar, mas de forma bastante sutil, né? Indireta. Ele foi bastante comedido, porque ele foi ameaçado. Foi o JFK que perdeu a sua vida. Tanto é que ele fez uma solicitação, ele fez uma exigência que todos os documentos, todos os relatórios fossem expostos, e ele queria fazer o quê? Uma busca e apreensão na Área 51, na ocasião, né? Apesar que hoje a Área 51 é apenas um museu, eles mudaram tudo, para expor isso de uma vez por todas, e depois de 10 dias ele foi desencarnado. É claro que isso não é coincidência, isso está na história. Nesse cenário, a divulgação parcial serviria para manipular a narrativa e não para esclarecer os fatos. Veja como isso é um jogo delicado. Por isso a divulgação não viria do Congresso. O Dr. Green fez uma atualização, não esta, a mais recente, mas a anterior, que deixa bem claro, a divulgação não vai vir do Congresso. Nem do Senado e nem da Câmara de Deputados. E nem da força-tarefa presidida pela Ana Paulina Luna. Vai ser de outra maneira. Mesmo porque eles são totalmente despreparados. Grande parte deles, infelizmente. Tem pessoas bem intencionadas ali? Tem, com certeza, como o Eric Burson. Mas eles têm parte da informação. E como eles têm parte da informação e estão próximos de pessoas que foram cooptadas pelos escuros, eles não têm força de realmente conduzir o processo de forma correta, de forma que não seja comprometida, contaminada. Ou seja, a lisura do processo. Que se convencionou chamar a divulgação controlada. Divulgação controlada. Lembre-se, meus amigos, quem patrocinou a denominada divulgação controlada foram os escuros, que teria começado em 2017. Então, pouco a pouco, lembra do incidente Nimitz, do Tic-Tac? Aconteceu em 2004, mas veio à baila em 2017. Isto foi fomentado pelos escuros, isso é um processo de divulgação construído, conduzido pelos Majestic 12. Porque a finalidade é conduzir a divulgação para uma invasão alienígena, onde os alienígenas são malvadões, perigosíssimos, querem destruir o planeta, como desculpa para militarizar o mundo. E restringir ainda mais as liberdades individuais, criar uma verdadeira distopia. Ocorreu em 2004, mas revelado apenas anos depois. Segundo essa análise, esses movimentos foram impulsionados por programas escuros. Presta atenção. Porque saber dessa informação é entender o jogo de verdade. Você quer entender o jogo de verdade? Pois bem, eis aqui a oportunidade. De verdade, sem falácia, sem mentira, sem o disse que disse. A verdade nua e crua dos fatos, estou apresentando para vocês. Então prestem atenção. Ser desperto é o quê? Ter conhecimento também. Mas conhecimento verdadeiro. Esse monte foi impulsionado por programas escuros com o objetivo de preparar uma narrativa de ameaça associada a fenômenos de riscos militares. O perigo dessa abordagem é, claro, abrir espaço para uma falsa narrativa de invasão alienígena, construída por meio de operações psicológicas, psiops, dados seletivos e interpretações distorcidas. E tem vários atores já fazendo isso. Eric Davis, Luiz Elizondo. Né? O Eric Davis fez um pronunciamento. Ele que é engenheiro, fez parte do projeto Legado, falou, não, os extraterrestres são todos hediondos, são horríveis esses extraterrestres.
Eles vão destruir tudo. Diante disso, a alternativa defendida é a criação de uma força-tarefa independente. Lembrando que o Dr. Greer faz lobby, não só no Congresso, mas no Senado, mas também é muito próximo do Marco Rubio. Ele falou para o Marco Rubio, é o seguinte, Marco Rubio, fala para o Trump que se essa força-tarefa é conduzida pela Ana Paula, não vai dar em nada, viu? Está comprometido, os escuros já estão infiltrados e eles vão controlar a narrativa. Vamos fazer o seguinte, esta é a minha sugestão. Vamos criar uma força-tarefa independente. Eu tenho aqui vários desertores dos sites negros, eles vão buscar essas informações, as provas, as fontes, nós vamos desfragmentar isso. Eu sei aonde procurar, eu pesquisei isso há 35 anos. Eu estive pessoalmente em um desses sites, aonde ocorrem essas operações ilegais, mas a boa notícia é que muitos deles estão desertando o Donald Trump. Mas nós precisamos fazer um trabalho independente, porque este foi contaminado. Aliás, foi criado por eles, está sendo conduzido por eles, manipulado por eles, para conduzir a uma falsa narrativa de invasão. Diante disso, a alternativa defendida é a criação de uma força-tarefa independente ligada ao governo, mas fora das estruturas tradicionais comprometidas. Segundo as mesmas fontes, no caso do Dr. Steve Greer, essa força-tarefa já existe. Ela está atuando. Esta é a boa notícia. De forma reservada e conta com a consultoria direta do Dr. Steve Greer. Justamente para evitar a captura do processo por interesses ligados ao medo, à desinformação e à militarização do fenômeno. Essa força teria como missão conduzir investigações próprias, reunir e preservar provas técnicas e documentais. Inclusive, o Dr. Greer falou, eles precisam de ajuda financeira. Como o governo... E o Loirão não vai fazer isso por baixo dos panos, desvio de verba, não vai fazer isso. Vários empresários, talvez o próprio Loirão tirando do bolso dele para financiar essa operação. Controlar a narrativa de forma transparente, evitando manipulação. Um posicionamento direto da Casa Branca seria essencial para dar legitimidade ao processo e impedir que a divulgação seja sequestrada por interesses que apostam no medo e na desinformação. Então, qual é o plano que está sendo orquestrado pelo Dr. Steve Greer? Reunir todas as provas, todas as evidências, todas as testemunhas, evidências tangíveis, no caso, provas materiais, e o Donald Trump vai fazer um pronunciamento junto com o Putin, trazendo todas essas provas. Em todas as televisões do mundo. Rádio, televisão, internet do mundo inteiro. Pronunciamento público, inequívoco. E tem que ser um tiro certeiro. Em síntese, a recusa do Pentágono não encerra o debate. Ela reforça a percepção de que a verdade sobre o fenômeno não será revelada pelos canais tradicionais, mas exigiria um novo modelo de investigação, governança e comunicação pública. E eu suspeito, porque eu acompanho todas as atualizações do Dr. Steve Greer, é claro que o Dr. Greer não pode dar todos os nomes abertamente, mas ele indicou, né? Ele insinuou indiretamente que a Tulsi Gabbard e a Amaryllis Fox Kennedy estariam auxiliando nesse processo. Agora, nossa maior esperança, a palavra do Dr. Greer, é que Trump está no caminho certo. Tulsi Gabbard é amiga de uma conhecida do Dr. Steve Greer, chamada Amaryllis Kennedy, que é a esposa do filho do Robert Kennedy Jr., ela é ex-agente da CIA e Dr. Greer sabe que ela está a par da verdade, sabe tudo sobre esta operação psicológica de false flag que foi plantada há 70 anos pelos M12. Isso aqui, da atualização 16 do Dr. Steve Greer. Como vencer a batalha e evitar a falsa divulgação. Introdução. Contexto jurídico institucional humano disclosure. Segundo o Dr. Steve Greer, entrou na fase mais crítica e decisiva.
Dr. Greer falou que isso deve se encerrar em 6 meses a 2 anos no máximo. No máximo, na pior das hipóteses. Estamos chegando no momento de ruptura. O status quo não pode permanecer por muito tempo. Estatisticamente falando, matematicamente falando. E lembrando que essa não é a opinião do Dr. Steve Greer, é a opinião do gabinete do Loirão, das autoridades constituídas que estão a par e trabalhando nos bastidores para que a revelação possa ser estabelecida. Estamos na reta final. E não tem mais retorno. E pela primeira vez desde o início dos programas secretos relacionados a órgãos, existe, segundo ele, uma força-tarefa jurídica real. Ou seja, agentes da lei, juízes, políticos, agentes da inteligência, chapéus brancos, estão trabalhando para reunir todos esses dados, todas essas evidências, junto com os desertores dos sites negros. Dr. Greer não deu nome, mas ele fala de um desertor do site negro que trabalhava no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde o Dr. Greer esteve pessoalmente nessa base secreta e viu as tecnologias. Dr. Greer também viu as camas Medbed na fronteira entre o México, né, e os Estados Unidos. Agora, a localização exata eu não lembro de cabeça. Eu já bordei aqui no canal para vocês. Essa organização é informalmente chamada por Greer de Tingo. Lembrando que muito provavelmente, isso é praticamente certo, tá, meus amigos? Eles nem usam mais o nome M12. É uma forma de despistar. Né, e colocar aquele estigma. Né, criar aquela estigma de teoria da constipação. Né, isso é uma tática já conhecida. Uma forma de despistar. Né, eles usam o nome de Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros de Jeová, e vai mudando o nome. O nome código utilizado para designar um complexo clandestino de programas ilegais sustentado por financiamento fora do orçamento oficial. Ou seja, a base, a estrutura da DS. Sigilo extremo sem base legal. Controle de mídia. É bom vocês entenderem, quando a Tulsi Gabbard fez esse pronunciamento, não é simplesmente chegar no Obamazinho, na cúpula do Partido Democrata, porque são peixes pequenos. Esses são peixinhos pequenos. Os verdadeiros tubarões estão nas agências de inteligência, nesses túneis, junto aos M12. Tá? Ou esse pessoalzinho aí do TIM, que no fim dá na mesma. Violência direta. Nos últimos 2, 3 anos, a força-tarefa composta por agentes da lei. Interessante que o Dr. Greer acabou escapando aqui, tá, meus amigos? Que essa força-tarefa já existe há 3 anos. Investigados a órgãos de segurança nacional e membros do aparato jurídico. Inclusive, o Dr. Steve Greer, há 10 anos atrás, ele iniciou esse processo através de uma junta de advogados anônimos. Ele chegou em advogado dos Estados Unidos. Já imaginou uma pessoa fazer um negócio desse? Advogado é o seguinte, a gente tem que dar um jeito, processar essas pessoas. Eu tenho as provas aqui, eu tenho as evidências, etc. E só que o advogado caro, né? O Dr. Greer falou, você tem dinheiro para pagar? Eu não tenho dinheiro. Só que tem um detalhe, eu quero que você me ajude nesse processo, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero acionar a lei Rico. A lei que investiga a máfia e organizações criminosas. Aí a maioria falou, não, desculpa, eu tenho que... Meus honorários aqui, desculpa, eu não vou aceitar esse caso. Mas alguns aceitaram. E advogados importantes, os melhores advogados dos Estados Unidos, compraram a causa do Dr. Steve Greer. Então começou com esses advogados. Desses advogados começaram também a se ajuntar políticos, agentes da inteligência, e hoje é uma força-tarefa. Eu preciso falar isso porque vivemos num mundo inundado de desinformação. O que as pessoas entendem por aliança da terra, chapéus brancos, quem criou, quem começou isso, foi o Dr. Steve Greer. Eu preciso falar, porque é a verdade.
É a verdade. Há 35 anos, antes mesmo do Donald Trump, naquele tempo ele trabalhava em empreendimentos imobiliários. Nem era político. O Dr. Greer já fazia isso. Ano após ano, sendo rejeitado. Ele nunca desistiu. Por isso que eu falo que o Dr. Greer não é humano. Ele é uma pessoa iluminada, diferenciada. E eu preciso fazer essa nota no canal. Daí as pessoas criam várias teorias malucas, sem pé nem cabeça. Meus amigos, isso aqui é a verdade, isso aqui é fato, isso aqui é tangível, isso aqui é real. Eu estou mostrando algo real. Hoje é o dia de colocar os pingos nos is e entender a verdade, nua e crua. Composta por agentes da lei, investigadores de segurança nacional, membros do aparato jurídico, teria alcançado avanços considerados irreversíveis, confirmando alegações feitas por pesquisadores independentes, de denunciantes, vários. Lembrando que o Jake Barber era denunciante do Dr. Steve Greer. Michael Herrera, que faz parte hoje do Instituto que é Skywalker, do contato aberto com entidades não humanas. Eles se inspiraram em quem? No Dr. Steve Greer. E pelo próprio Greer ao longo de mais de 30 anos. Me confirma que esse progresso está documentado em um relatório interno de 5 páginas, escrito por ele como documento técnico de posição, que diferencia claramente. Está aqui a primeira página do documento do Steve Greer. É claro que ele teve que omitir os nomes. O avanço real das investigações sigilosas, da desinformação dominante do espaço público, compreensão plena da arquitetura da corrupção que envolveria operativos infiltrados na mídia tradicional, influenciadores digitais, trabalham, são o quê? Peças desse complô. Youtubers. Também. Em podcasters. Plataformas de internet usada para suprimir informações, distorcer fatos e desacreditar testemunhas. Não é à toa que o Greer trouxe também um documento falando da Bigelow Aerospace, que seria o patrocinador. É dali que vem o dinheirinho. Lembrando que ele é bilionário. Bilionário. Por isso que o Greer não vai mais... Porque assim, meus amigos, até 10 anos atrás, o Greer ia nos maiores podcasts do mundo. Hoje ninguém chama mais do Dr. Steve Greer. O Dr. Greer. Vamos ver se eu consigo chegar no Greer para chamar ele para vir pro canal. Porque vir alguém do calibre dele é realmente uma dádiva aqui pro canal. Reconhecimento interno sem precedentes. Figuras sêniores da comunidade de inteligência do governo admitem em ambientes fechados que tecnologia relacionada a OVNIs existem. Foram deliberadamente ocultadas. E assim como as tecnologias, como Medbed, energia livre e afins. E que esse sigilo não possui base legal. Aí surgiu a lei sobre organizações influenciadas por atividades criminosas, corruptas, lei Rico, invocada pelo quem? Por quem? Dr. Steve Greer. Greer descreve esse ponto como um marco histórico silencioso, ainda não reconhecido publicamente. E quem alcançou isso? Dr. Steve Greer. Natureza dos crimes investigados, rico e traição. Não é justamente isso que a Tulsi Gabbard falou, só que as pessoas não entendem. Isso aí é apenas a ponta do iceberg. O objetivo real é muito maior. Muito maior. Organizações Tingo estariam sendo investigadas sobre a lei Rico. Está sendo investigado sobre a lei Rico porque esses advogados estão trabalhando, existem políticos trabalhando, isso é fato, tá? E agentes da inteligência. E tem o aval do Donald Trump, que senão estaria acontecendo também. Lei sobre organizações influenciadas por atividades criminosas e corruptas, aplicada a estruturas criminosas complexas, ou seja, a lei que investiga a máfia. Entre os crimes documentados pela investigação, segundo Greer, estão aqui empresas criminosas, sequestro, abduções forjadas, cancelamento de pessoas,
Coisas terríveis, né, que não preciso falar aqui novamente. Eu falei para vocês, aqui, inclusive, o Dr. Gui já... Ele fala isso há 2 anos e agora veio uma testemunha, falando abertamente. Olha, grandes podcasts, rede de notícias, plataformas digitais, a função desses agentes seria promover a narrativa do medo, bloquear vozes dissonantes, ridicularizar a divulgação real e sustentar a ideia de ameaça extraterrestre. E promover o quê? A mensagem do medo. Pois é. Aqui o especialista em operações psicológicas da CIA, ex-CIA, que está falando isso. Chase Hungis. Explica como que funciona. Começa com $20 mil, vai. Aqui é uma ajuda de custo para você, mas olha, você tem que falar do medo. Fuja para as montanhas, extraterrestre do mal, invasão, reptiliano. Fala muito de reptiliano, draconiano, reptiliano, draconiano. Só isso. Insetoides malvadões. Isso aí que você tem que falar. Aqui o mundo vai ser destruído, viu? Vai inundar tudo, vai acabar com os litorais. Você já deve ter ouvido isso por aí. Pois é. Estamos chegando no momento, descrito pelo Dr. Steve Greer, o momento oh shit moment. Preciso traduzir para vocês, né? Descreve líderes do Congresso e da internet estão vivendo o chamado oh shit moment. Caiu a ficha. Estamos num momento sem volta. Todo mundo sabe disso. Um momento de compreensão brutal da realidade. E perceberem a profundidade da traição. O tempo em que foram enganados. A vantagem tecnológica de cerca de 80 anos da organização clandestina, que torna toda a tecnologia da superfície, os melhores porta-aviões, os melhores mísseis, como se fosse arco e flecha. Isso estaria provocando disserções internas, tentativas de reposicionamento, movimentação para ficar do lado certo da história. Sendo isso exposto pessoas honestas que foram enganadas, que foram iludidas, ilubridiadas, que pensavam, inclusive, grande parte delas são patriotas, que pensavam que faziam parte de um programa classificado, reconhecido pelo governo, mas não. Era uma operação clandestina, ilegal. Estão desertando em massa, para nossa alegria e satisfação. Não é mesmo, doutor Steve Greer? A revelação é bipolar, legal e espiritual. Um dos pontos mais importantes destacados para o Greer é uma admissão inédita da própria força-tarefa. Então, imagine essa força-tarefa, agentes da aplicação da lei, advogados, juízes, promotores dos Estados Unidos, proeminentes, mais políticos, mais agentes da inteligência, mais militares, ou seja, a Aliança da Terra. Você pode chamar de Aliança da Terra, pode chamar de chapéus brancos, tanto faz. Eles admitiram abertamente. A divulgação só funciona se 2 eixos avançarem juntos. Inclusive é o tema da live de hoje. O eixo humano legal, que já está muito bem encaminhado, diga-se de passagem, e o eixo espiritual, consciencial. Eixo humano legal inclui investigação rico, responsabilização criminal, exposição pública da corrupção, que já está acontecendo exatamente através de Tulsi Gabbard, do que está acontecendo na Usantia, através do Zé, da corrupção, que vai acontecer também no Brasil, porque isto vai respingar no mundo inteiro, porque lembre-se, isso é uma rede global, não é um caso isolado. Recuperação de soberania institucional. Sem esse eixo, estruturas criminosas permanecem ativas, tecnologia continua concentrada, ou melhor, sequestrada, o abuso do poder se perpetua. É que as pessoas não entendem. Meus amigos, eu vou tentar explicar para vocês. E repasse essa live, porque essa live é importante, é histórica. Talvez essa live aqui não seja a live que tenha mais views, talvez tenha até poucos views, mas é a live mais importante que eu já fiz na minha vida. Porque eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar os devidos pingos nos is.
e não dar margem para o engano. Meus amigos, os governos do mundo, que todo mundo fala que é corrupto, que faz maldade, tudo isso é efeito direto dessa organização que tem o seu QG nos Estados Unidos. Que foi conhecida nos anos 40 e nomeada pelo Truman como M12. Vocês têm que entender isso. Então tem que tirar a raiz, não adianta podar, sabe? Claro, se você podar, ela fica até mais ou menos bonitinha, mas depois ela cresce de novo. Precisamos de algo efetivo e definitivo. E chegar na raiz do problema. A estrutura criminosa permanece ativa, a tecnologia continua concentrada e o abuso do poder se perpetua. O eixo espiritual consciencial inclui coerência de consciência, contato pacífico direto, por isso dos protocolos de contato do Dr. Steve Greer. Tem no canal, se você é novo aqui, entra no grupo do Telegram, tudo por escrito, tem live falando. Se preciso for, eu faço mais uma live, não tem problema. Falando sobre os protocolos de contato, meditação, coletiva, ativação do campo unificado da consciência humana, ou seja, o campo morfogenético. Sem esse eixo, o medo coletivo permanece ativo. A narrativa de ameaça continua funcional, independente do que nós possamos fazer. Vocês já imaginaram isso? A cúpula da força-tarefa independente, aonde Greer presta consultoria, que compõe militares, políticos, juristas, promotores, está falando abertamente, a gente pode fazer tudo certo se vocês despertos não ativarem a consciência, não tiverem realmente, fizerem meditação, não cumprirem a sua parte a contento, de nada vai adiantar. Isso é muito forte, muito sério mesmo. A estrutura que nós se reorganiza, a tecnologia segue sendo usada de forma destrutiva. Tudo é uma questão de consciência. A boa notícia é que as forças exógenas, 3 e Atlas, as conjunções planetárias, a mudança da grade holográfica, e amanhã sábado a gente vai falar sobre o cristal Atlante. Tudo isso está multiplicando o nosso poder de cocriar. Então nós temos nós temos todas as condições, as melhores condições do mundo, do universo, uma verdadeira providência divina para fazer isso acontecer. Segundo Greer, autoridades envolvidas admitem que nem mesmo a vitória jurídica total seria suficiente. Se a consciência humana permanecer no mesmo nível evolutivo, leis não mudam campos morfogenéticos. Quem muda campo morfogenético são vocês que estão na live. Através de protocolo de contato, meditação e união sagrada. Cada um use o método que lhe apraz. Quer que seja mais fácil? Mas faça. Tribunais não dissolvem o medo. Poder coercitivo não gera maturidade espiritual. Claro que não. Segundo o Dr. Steve Greer, a revelação é, acima de tudo, uma questão de consciência, não de tecnologia, nem do poder militar. A interface com civilizações não humanas ocorre por meio de pensamento coerente, ou coerência cardíaca, onde a sua consciência e a sua razão, a sua percepção trabalham em perfeita harmonia. Coerência cardíaca e protocolos conscientes de contato. Nesse processo, a humanidade atua como agente autorizador. Apenas com participação consciente humana é possível neutralizar o aparato tecnológico de organizações clandestinas. Vocês estão ouvindo isso? Vamos supor que o Donald Trump fale, os militares falem, apesar que eles já estão praticamente elucidando a questão. Mas vamos supor, JP falha, todo mundo falha. As operações, todos os chapéus brancos fracassam miseravelmente. Se os despertos, se as sementes estelares não falharem, nós teremos a transição planetária. Então, o maior responsável pela transição planetária somos nós.
A principal ferramenta. Nós somos a principal ferramenta. Você é o principal recurso divino do universo desta transição. E é insubstituível. Os extraterrestres não podem fazer isso por você, nem os seres interdimensionais, nem os militares, nem que dirá os políticos. Sem essa autorização consciencial, qualquer intervenção externa isolada poderia ser manipulada, resultando em operações de false flag, nas quais ataques seriam atribuídos falsamente a extraterrestres. Verdade. Isto aqui, o Dr. Guri tem uma sabedoria impressionante, uma pessoa que realmente entende o que está acontecendo. Vamos entender o seguinte: os extraterrestres podem anular toda a tecnologia deles? Pode. O Dr. Guri falou, eles podem agora. Só que vai acontecer, se o nível de consciência é baixo, se as pessoas estão na Matrix e o campo morfogenético não for alterado, o que ocorre? Eles vão destruir um prédio, um lugar, e vão colocar a culpa nos ETs. Viu esses ETs aí que estão aparecendo, que são salvadores? Olha o que eles estão fazendo. E o povo vai comprar, vai acreditar. Porque está o quê? Preso à Matrix do medo, da manipulação. Agora, se o campo morfogenético for alterado, os extraterrestres simplesmente resolvem tudo e a humanidade vai saber distinguir. Eles são nossos amigos, esses são os inimigos. Vocês nos traíram, seus governantes, militares, agentes da inteligência. As pessoas vão saber distinguir, interpretar as coisas, porque deram um salto evolutivo na consciência. E quem propicia isso? Os despertos. Estão entendendo agora? Por isso, Greer afirma que as civilizações avançadas não intervêm sem maturidade consciente humana. Claro! A consciência coletiva é um fator decisivo que dissolve o medo, impede a manipulação e torna a revelação legítima, segura e evolutiva. Steve Greer. A divulgação não é sobre alienígena, é sobre sigilo ilegal, empresas criminosas e quem controla a tecnologia avançada. Hollywood e as PCOPs. Condicionamento cultural. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Senta aí que a história vai ser longa. Green relata, com base em conversas com Max Spielberg, filho do Steve Spielberg, que Steve Spielberg teria sido alvo de uma simulação tecnológica extremamente realista após o filme ET, o extraterrestre, e Contatos Imediatos do Quinto Grau. E esses dois filmes, o sistema não gostou. Opa, Contato Imediato do Quinto Grau fala que os extraterrestres são benevolentes, que vai ter um contato, que vai ser uma evolução espiritual, tecnológica, que vai assinalar um marco de evolução. Não, isso não pode. ET, o ET bonzinho, bonitinho, aquele ETzinho, o filme ET de 1983. Quem não assistiu esse filme? Principalmente os mais antigos. Não pode, viu, Steve Spielberg? Tá errado isso aí. Conversou com Max Spielberg, filho do Steve Spielberg. Dr. Steve Greer relatou ter tido um jantar longo e profundo com o filho de Steve Spielberg, no caso o Max Spielberg, em Santa Mônica, cerca de 10 anos atrás. Durante esse encontro, eles discutiram como a visão do cineasta sobre a vida extraterrestre mudou drasticamente ao longo de décadas. Porque depois do ET, o extraterrestre, ele só começou a fazer filme Guerra dos Mundos, ET malvadão, que vem destruir tudo. Por que isso aconteceu? Apesar que eu tenho uma ressalva aqui. No último podcast do Steve Spielberg, perguntaram para ele se ele achava que os extraterrestres eram ruins. Ele disse, não, eu acredito que os extraterrestres são bons. Eu acho que talvez ele tenha mudado. Espero eu, nesse novo filme, no dia da divulgação, que vai estrear, acho que em julho, meados desse ano. Espero eu. A mudança de perspectiva de Spielberg. Max, filho do Steve Spielberg, explicou que inicialmente Steve Spielberg via o contato terrestre de forma positiva e que se refletiu em filmes como Contato Imediato, Terceiro Grau, claro, descrito como belo, e o ET, né, o extraterrestre, muito doce. No entanto, sua visão tornou-se sombria após um evento específico. Um incidente de invasão domiciliar. De acordo com o relato
do filho do Spielberg, Max Spielberg, a Greer. Steve Spielberg foi alvo de um sistema de batalha eletrônica. Encenação do terror. O evento envolveu uma invasão domiciliar por alienígenas falsos, fabricados, descritos como uma experiência extremamente negativa e assustadora. Manipulação psicológica. Essa trauma teria sido planejado para mover Spielberg para o campo daqueles que veem os alienígenas como uma ameaça à humanidade. Que coisa, hein? Alerta de Greer sobre magia negra eletrônica. Inclusive, no meu webinário sobre Axis Mundi, eu trouxe várias evidências, documentos da CIA desclassificados que falam sobre isso daqui. Na NASA, mas assim, são múltiplas evidências. Depoimento de cientistas, depoimento também de denunciantes. É algo bastante robusto, sólido. Porque eles podem invocar, trazer seres eletronicamente de outras dimensões para atazanar sua vida, para causar medo. Lembrando que essas criaturas se alimentam do medo. Então é um ótimo acordo. E elas têm um cordão umbilical com o seu mundo de origem. Então eles vão aqui, faz o serviço e depois vão embora. E foi isso que aconteceu com o Steve Spielberg. Greer explica a Max que seu pai vivenciou foi, na verdade, uma operação tecnológica humana e não um contato real. Mesmo porque não são exatamente seres extraterrestres, são seres extradimensionais. Tecnologia de engano. Greer descreve esse sistema como magia negra eletrônica, que utiliza física transdimensional, resultante de engenharia reversa, para fazer objetos e seres surgirem de outra dimensão. Você pode trazer um objeto, um ser de outra dimensão, para aterrorizar alvos específicos. O ceticismo de Max. Ele ouviu isso do Greer e falou, mas não é possível, Dr. Greer, um negócio desse. Isso aconteceu com meu pai? Tá sério? Falou, sério? Eu vou provar. Ao ouvir a explicação de Greer, Max respondeu que seu pai provavelmente não acreditava nisso, pois a verdade parece escandalosa e inacreditável. Pois é. Embora Greer sustente que ela seja real. E depois de trazer vários documentos, o Max acreditou. Spielberg. Numa próxima ocasião, vou trazer, se vocês quiserem, faço um especial trazendo todas essas provas. Todas. São múltiplas. É o que acontece, por exemplo, no Montes Apalaches, Rancho Skinwalker. Esses pontos quentes do planeta, eles fazem isso, invocam esses seres, através de tecnologia ou magia negra eletrônica. O príncipe Albert Lindstein teria sido alvo de uma operação de abdução forjada pela agência de 3 letras para manipular a percepção da família real sobre a presença extraterrestre. De acordo com o Dr. Steve Greer, este é um exemplo clássico de como tecnologia humana avançada são usadas para criar traumas e disseminar uma narrativa de medo. Abaixo detalhe os pontos principais desse caso. Detalhes do incidente. Presta atenção como que foi esse incidente aqui. O alvo foi o príncipe Albert, irmão do príncipe herdeiro Hans Adam de Lindstein. Foi retirado de dentro do castelo da família em uma operação descrita como uma abdução clássica. Foi abduzido. Só que isso foi orquestrado por agentes da CIA. A técnica, CIA Scopes. Greer identifica o evento como uma CIA Scopes, especial contingência operação. Uma operação psicológica que utiliza magia negra eletrônica e tecnologias transdimensionais reversas para simular um encontro com alienígenas aterrorizantes. O objetivo da operação: a abdução não foi um evento aleatório, mas uma manobra estratégica com ativos específicos. Impacto na narrativa global. Este caso ilustra como Golias. Golias aqui ele se refere a essa organização criminosa transnacional. E os chapéus brancos ele fala que é como se fosse Davi. Porque a disparidade tecnológica é absurda. Utiliza o engano estratégico para manipular líderes e figuras influentes ao aterrorizar indivíduos em posições de poder. Eles garantem que a ponta da lança da opinião pública seja afiada com medo e que impede uma transição pacífica para tecnologias de energia livre e contato universal. Considerando que discutimos sobre Steve Spielberg e agora esse caso da realeza,
Você percebe o padrão de como o trauma pessoal é usado para moldar as grandes narrativas culturais e políticas sobre o fenômeno? Fica bem claro agora. Isso também aconteceu em outra ocasião. Por exemplo, esse mesmo príncipe disse que em outubro de 1979, interessante que depois desse trauma que ele teve, dessa abdução forjada, como ele tinha muita influência, a família real, hoje toda a família real britânica, isso já faz tempo, tá? Demoniza os extraterrestres. Eles são muito espertos. Isso também aconteceu com Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. Eles estavam numa comitiva para fazer uma declaração oficial da existência dos extraterrestres. E aí um dos membros foi sequestrado. E o suposto extraterrestre malvadão chegou e falou: olha, se vocês divulgarem, nós vamos sequestrar todos os presidentes do mundo. E aí a divulgação foi cancelada, sabotada. Isso aconteceu em 1989. Um engenheiro da Northrop Grumman, vou trazer só uma evidência aqui, tá? Mas são múltiplas. Disse ao Dr. Greer que eles podem invocar, ou melhor, através de dispositivos de frequência eletromagnéticos, que seria magia negra eletrônica, pontes para atrair seres malignos de outras dimensões que podem se materializar temporariamente na nossa realidade, para cumprir determinadas tarefas, como, por exemplo, abduzir pessoas para transparecer que os extraterrestres são malvadões, como se tivesse um cordão umbilical dimensional que arrasta para a sua origem. No caso aqui foi o Dr. Fred Trinfall, que esteve em uma base militar no Canadá em 1953 e viu um desses dispositivos, que também servia como teletransporte. Isso aqui é exatamente igual aos filmes, eles acabam, né, indiretamente ou diretamente, nos mostrando a verdade, como o Hellboy. Lembra do Hellboy? Ele foi trazido de outra dimensão. Isso acontece de verdade. Dr. Greer tem inúmeras testemunhas militares que atestam que o Rancho Skinwalker é um local de testes para invocar seres negativos de outras dimensões, assim como aconteceu com o jovem Dukan, do projeto Montauk, que liberou uma criatura horrível que chamava Id, que destruiu a base em 1983. Pine Gap é uma base de vigilância de sinais de inteligência e comunicação por satélite localizada na Austrália, que é gerida em conjunto pelos Estados Unidos e pela Austrália. E nesse local, eles produzem seres sintéticos, idênticos a reptilianos, draconianos e greys, para fazer as abduções forjadas e demonizar os extraterrestres. Tá? Base de Pine Gap. E o Dr. Greer tem várias testemunhas militares prontas para depor e falar a verdade. E o Dr. Greer esteve nessa base, tá? E pôde averiguar por testemunhas e dados que registrou que nesse local são produzidas criaturas sintéticas. Lembrando que o próprio Emily Smith, que trabalhou na base de Kirtland, fala também de seres sintéticos. Seres sintéticos. Inclusive o Will Smith, ele fala que na base de Kirtland, só que era subterrânea, tá? Tinha a base que ficava na superfície, tinha a base subterrânea, mais de 30 andares, só que no subsolo. Ele fala que tinha um draconiano que ficava lá, tipo vigiando eles, para impor, sabe? Para intimidar mesmo e dar medo. Aí o Emily Smith foi investigar de perto e descobriu que aquele draconiano era de mentirinha. Era um ser sintético. Tipo um ciborgue. Meio orgânico, meio eletrônico. Formas de vida programadas feitas por humanos, criatura não orgânica. Tá? Então eles usam, eles misturam, ele tem componentes orgânicos e componentes sintéticos, eletrônicos. Inclusive o Dr. Greer trouxe todos esses dados e testemunhas em 2023 no National Press Club. Tática psicológica, psiops, para enganar as pessoas. Contatos imediatos do quinto grau, consciência e soberania humana. Para Greer, a verdadeira divulgação não virá de governos. Claro que vão colaborar, mas o ingrediente principal não é esse. Mas de pessoas como você que está assistindo essa live, como eu.
O protocolo C5, contato imediato, quinto grau, propõe o contato pacífico direto com extraterrestres reais, verdadeiros e benevolentes. Coerência emocional, intenção consciente. Greer, civilizações avançadas não reagem ao medo, elas reagem à coerência. Coerência cardíaca. E por isso que o véu está se tornando tênue, para que os despertos possam se tornar embaixadores galácticos. Para que os despertos possam cocriar. Nós temos realmente todas as condições mais favoráveis do mundo. É como se Deus tivesse, olha, eu dou, vocês estão com o queijo e a faca na mão. É só fazer. Conclusão. Segundo o Dr. Greer, a revelação é um processo jurídico, um evento civilizacional e uma transição espiritual. Não se trata de alienígenas descendo do céu, mas da humanidade amadurecendo o suficiente para não viver mais sob o medo. Abre aspas. O futuro da humanidade não será decidido por armas ou governos, mas pelo nível de consciência que escolhemos sustentar. Dr. Steve Greer. Maravilhoso. Uma próxima live, eu precisava fazer essa live. E os meus mentores falaram, Demis, você vai ter que trazer todos esses detalhes. Todos. As pessoas precisam ter esse conhecimento. Deixa eu falar sobre o cristal Atlante. Nós vamos falar também sobre o tempo em que os deuses caminhavam na Terra. Muitos assuntos importantes e pertinentes no próximo sábado. Não percam. Se você acredita que esse conhecimento, que o canal Demis Viana é importante, relevante, que agrega na sua vida e de outras pessoas, dê o seu like. Eu peço encarecidamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E gratidão também a todos aqueles que cooperam financeiramente com o canal, porque, queira ou não, ainda estamos na terceira densidade. Tá? Lembrando que o canal não é monetizado. Desde sempre, né? Desde que hackearam no canal 1, a gente começou o canal 2. Pois é. Gratidão infinita. Gratidão, universo, por estarmos aqui todos reunidos e vivendo esse momento ímpar, singular. Então seja grato. E vamos realmente agradecer. E saber que está tudo muito bem encaminhado. Eu adoro isso, saber que só depende de mim. Para mim é maravilhoso. Para mim é muito mais confortável saber que não depende do loirão, depende de militar, depende só de mim. É muito bom, é confortante para mim saber disso. Espero que vocês tenham esse mesmo entendimento. E, com certeza, isso mostra também quem somos de verdade. Porque quando você quer alguma coisa, você realmente vai se esforçar, você vai fazer acontecer. É? Você não vai ficar acomodado. Então, é uma forma do universo nos testar. É um pequeno teste do universo. Todo esse sacrifício está acontecendo. Eu gostaria que você demonstrasse, que você demonstrasse realmente que você quer isso de verdade, através de um gesto. É como se fosse um gesto simbólico, tá? Não que o universo precise disso. É igual com um pequenino, que você chega assim, né? E ele acredita que realmente está dirigindo o carro. O pai coloca ele na frente do direção, lógico que não, mas ele sente que está fazendo alguma coisa, que ele está colaborando. Ou um pequenino de 3, 4 anos que pega a vassourinha dele lá e ajuda a mãe a varrer a casa. É a mesma coisa. A gente precisa participar desse processo. Nós não podemos ser apenas meros observadores. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão infinita e um beijão no coração de cada um de vocês.